Olá pessoal, neste vídeo a gente vai desvendar a história do general Emílio Garrastazu Médici. Ele foi o presidente do Brasil que sucedeu a junta militar em 1969, numa época super polêmica, a tal ditadura militar. Médici era o cara perfeito para os militares linha dura. Discreto, não gostava de aparecer e tinha um histórico top nas Forças Armadas. Ele pegou o Brasil num período em que o AI-5 já estava valendo, o decreto mais bravo da ditadura, e a oposição estava sendo caçada. O lema do governo dele foi crescimento econômico para todo mundo ficar feliz, o tal milagre, e repressão total contra quem ousasse discordar, os anos de chumbo. As duas coisas rolaram ao mesmo tempo, e é isso que a gente vai detalhar agora. A Era Médici, o lado sombrio que o Brasil esqueceu. Para rolar a posse dele na presidência, ele exigiu que o Congresso Nacional que estava fechado fosse reaberto. E não é que fizeram mesmo? Em 25 de outubro de 1969, numa votação no Congresso, que não era voto do povo, era indireta, a escolha do Médici como presidente foi sacramentada. Ele levou 293 votos. Ele tomou posse 5 dias depois, em 30 de outubro de 1969, prometendo que ia restabelecer a democracia até o fim do mandato. Spoiler, isso não aconteceu. Ao contrário do Castelo Branco, Costa e Silva e do Geisel, o Médici não cassou o mandato de nenhum político e nunca fechou o Congresso durante seu governo. O ministro da Fazenda, Delfim Neto, declarou à revista Isto É que o Médici era menos carrasco que o Geisel. O governo dele ficou famoso pelo milagre brasileiro, um período de crescimento econômico absurdo e recorde, com inflação baixa. Muita gente das classes baixa e média subiu de vida. Virou comum ter geladeira e televisão em casa. Inclusive a TV em cores começou a funcionar no Brasil em 1972. Rolou um monte de projeto gigante, tipo o Programa de Integração Nacional, o PIN, que bancou a construção da Transamazônica e da Ponte Rio-Niterói. Os ministros mais importantes dessa fase de economia bombando foram Delfim Neto, Fazenda, e Mário Andreasa, Transportes. Médici governou sob uma constituição super repressiva, alterada pela junta militar pouco antes de ele assumir. O regime usou tortura à vontade e fez uma censura duríssima na imprensa. Nessa época era proibida também a entrada das revistas Playboy e Penthouse no país. Ele gastou milhões de cruzeiros numa propaganda pesada para inflar o patriotismo e apoiar a ditadura. Foi nessa época que nasceu o famoso slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o. O governo Médici foi o responsável por acabar de vez com as guerrilhas comunistas, aquelas que agiam nas cidades e no campo. Essa repressão era super pesada e tinha como âncora o temido Ato Institucional número 5, AI-5, de 1968. O pessoal da esquerda reagia se armando. Assaltavam bancos para conseguir dinheiro, atacavam militares e faziam sequestros de autoridades. Documentos secretos do CISA mostravam que o próprio presidente Médici corria risco de atentado à bomba em 1972, durante um encontro com os presidentes da Argentina e Uruguai. O governo reagiu com tudo. Eles endureceram a repressão e centralizaram o comando da polícia política dentro do exército. Quem passou a dar as ordens no combate era o ministro do Exército, Orlando Geisel. Em setembro de 1970, nasceram os famosos Destacamentos de Operação de Informação, DOIs, que eram as ferramentas de combate e tortura. As denúncias de tortura explodiram no governo Médici. Saíram de poucas centenas, 308, antes de 1968, para mais de 1.200 só em 1970. O caso do guerrilheiro Child Charles Schreier, preso e torturado em 1969, é um marco. O Hospital do Exército não aceitou que ele desse entrada vivo. Daí se iniciou a política dos desaparecidos. O corpo dos militantes que morriam sob tortura não era mais entregue à família, simplesmente sumia. O líder comunista Mário Alves de Souza Vieira foi o primeiro a ser oficialmente desaparecido em janeiro de 1970, após ser visto em instalações militares. O confronto estava sangrento. Foram 29 pessoas mortas ligadas a organizações armadas em 1970, número que subiu para 46 em 1971. Ele criou programas sociais importantes como o PIS/PASEP e o Pró-Rural para a aposentadoria e saúde do trabalhador rural. Rolou a campanha massiva de alfabetização de adultos com o Mobral. Nesse período também criaram o INCRA para colonização e reforma agrária e o Projeto Rondon, envolvimento de universitários para melhorar a vida na Amazônia. Em dezembro de 1971, o Médici viajou para os Estados Unidos com o objetivo de ter uma visita super simbólica e de alto nível com o presidente Richard Nixon.
Ele queria ser recebido por Nixon na base aérea, ir de helicóptero para a Casa Branca, fazer um discurso conjunto no Congresso, tipo o que o Jango fez no passado, e ter Nixon presente num jantar na Embaixada Brasileira. Mas o pessoal do cerimonial americano não estavam afim e cortou a maioria desses planos grandiosos. O jeito foi passar uma noite em Camp David, a residência de descanso presidencial, mas sem o anfitrião Nixon por perto. Médici teve apenas 2 encontros com Nixon e um almoço com o vice-presidente. As conversas entre os 2 presidentes no salão oval da Casa Branca foram super restritas, tendo apenas Vernon Walters, ex-embaixador no Brasil, como única testemunha e intérprete. O papo de bastidores foi focado em política externa e repressão a regimes de esquerda. Médici ofereceu ajuda clandestina para tentar derrubar Fidel Castro em Cuba. Nixon, em troca, ofereceu grana para ajudar a derrubar Salvador Allende no Chile, que era um presidente socialista eleito democraticamente. O único assunto mesmo concreto que rolou foi o pedido do Médici para promover Arthur Moura a general, o que Nixon concedeu na hora. Democracia? Que nada. Os líderes nem tocaram no assunto da volta da democracia no Brasil. Isso só foi ventilado pelos jornais, mas sem muita atenção. Em 1973, Brasil e Paraguai estavam prontos para fechar o acordo para construir a hidrelétrica de Itaipu. Acontece que os peronistas venceram as eleições na Argentina e isso mudou o clima político na região. O governo brasileiro, com receio de encrenca com o novo governo argentino, meteu o pé no acelerador para fechar o tratado com o Paraguai sem a participação da Argentina. Na Argentina, rolou uma onda de protestos. O motivo? Laudos técnicos mostravam que a localização escolhida para Itaipu atrapalharia o aproveitamento total das quedas d'água de corpos que ficavam em território argentino. Basicamente, a Argentina achava que o Brasil estava passando a perna e prejudicando os projetos de hidrelétricas deles. Em abril de 1973, durante a visita do presidente paraguaio Alfredo Stroessner ao Brasil, os 2 países assinaram o tratado, criando a empresa Itaipu Binacional. Em agosto do mesmo ano, o Brasil e o Paraguai confirmaram o Tratado de Itaipu em Assunção e anunciaram que a construção ia começar. Ao entregar o cargo, Médici abandonou a vida pública de vez. Ele foi substituído em 15 de março de 1974 pelo general Ernesto Geisel. Mesmo fora do poder, ele deu sua opinião. Declarou-se contra a anistia política, aquela que o presidente João Figueiredo assinou depois, achando que a medida era prematura. Médici morreu em 9 de outubro de 1985, aos 79 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi vítima de problemas respiratórios e insuficiência renal aguda causados por um acidente vascular cerebral. Olhar para a era Médici, para a ditadura e para a história do Brasil não é apenas folhear um livro antigo, é entender quem somos hoje. O milagre e as conquistas sociais dessa época vieram com um custo imenso para a liberdade e para a vida de muita gente. Conhecer esses fatos, os momentos de prosperidade e as atrocidades, nos dá a ferramenta mais poderosa para o futuro, a consciência. Portanto, estude. Entenda o que aconteceu para que o nunca mais seja uma promessa que a gente consiga cumprir de verdade. A história do Brasil é a sua história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos.